E se eu te dissesse que, no auge da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos não apenas tornou um navio de guerra inteiro invisível, mas o teletransportou por centenas de quilômetros em um piscar de olhos? E que o preço dessa façanha foi a sanidade e a própria existência de sua tripulação? Esta não é uma obra de ficção. Esta é a história sombria e censurada do Experimento Filadélfia. 1943. O mundo está em chamas. A Segunda Guerra Mundial consome nações e a supremacia nos mares é a chave para a vitória. Os submarinos alemães, os temíveis U-Boats, caçam navios aliados como lobos no Atlântico. Encontrar uma maneira de se tornar invisível para o inimigo não era um luxo, era uma necessidade desesperada. Nos bastidores, longe dos campos de batalha, uma guerra diferente era travada, uma guerra de ciência e segredos. O projeto Arco-Íris, como era supostamente chamado, reunia as mentes mais brilhantes da época, incluindo, segundo rumores, o próprio Albert Einstein. O objetivo: usar a teoria do campo unificado para dobrar a luz e as ondas de rádio ao redor de um objeto, tornando-o efetivamente invisível. O cobaia para este experimento que beirava o impossível foi o contratorpedeiro USS Eldridge, de matrícula DE-173. Um navio novo, equipado com geradores massivos e quilômetros de cabos enrolados em seu casco, transformando-o em uma gigantesca bobina eletromagnética. A tripulação, composta por jovens marinheiros, não fazia ideia do destino aterrorizante que os aguardava. Em 22 de julho de 1943, o primeiro teste teria ocorrido. Testemunhas em terra relataram que, ao ligarem os geradores, uma estranha névoa esverdeada começou a envolver o Eldridge. Em poucos minutos, o navio desapareceu. Ele se tornou invisível a olho nu, embora sua marca na água ainda fosse visível. O sucesso foi comemorado, mas alguns tripulantes relataram náuseas severas e desorientação, um mau presságio do que estava por vir. O experimento final foi marcado para 28 de outubro de 1943. Desta vez, eles iriam com força total. Ao meio-dia, os geradores foram ligados a uma potência nunca antes testada. A névoa verde retornou, mais densa e sinistra. E então, o impensável aconteceu. O USS Eldridge não apenas ficou invisível, ele desapareceu do radar. Desapareceu da própria realidade. A mais de 600 quilômetros de distância, na base naval de Norfolk, na Virgínia, marinheiros a bordo do SS Andrew Furuseth relataram algo que desafiava a lógica. Por cerca de 15 minutos, um navio de guerra não identificado, envolto em um brilho esverdeado, materializou-se diante de seus olhos, antes de desaparecer tão subitamente quanto surgiu. Era o USS Eldridge. Ele havia se teletransportado. De volta a Filadélfia, o pânico se instalou. Minutos depois, o Eldridge reapareceu em seu local de origem com um flash de luz azul, mas algo estava terrivelmente errado. O silêncio a bordo era ensurdecedor. Quando as equipes de resgate subiram, encontraram uma cena de pesadelo absoluto, um horror que a Marinha se esforçaria por décadas para esconder. A tripulação havia pago o preço pela ambição dos cientistas. Alguns marinheiros estavam simplesmente fundidos. Seus corpos, em nível molecular, haviam se mesclado com o aço do navio. Braços saindo de paredes, rostos presos no chão do convés. Um grito silencioso da física quebrando suas próprias regras. Um horror indescritível. Outros tripulantes sofreram destinos igualmente terríveis. 5 deles nunca mais foram vistos, simplesmente apagados da existência. Muitos enlouqueceram instantaneamente, balbuciando sobre outras dimensões e criaturas de luz. E os sobreviventes? Eles ficaram marcados para sempre. Relatos contam de homens que, em um bar ou andando na rua, subitamente ficavam invisíveis ou pegavam fogo espontaneamente, vítimas de um campo eletromagnético instável que nunca os deixou.
A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente que o experimento Filadélfia tenha acontecido. Eles afirmam que o USS Eldridge estava em outra missão na época e que tudo não passa de um boato. Mas como explicar as testemunhas? Como explicar o surgimento de um homem chamado Carlos Allende, que anos depois enviaria cartas detalhadas para o pesquisador Morris K. Jessup, descrevendo tudo o que viu? As cartas de Allende levaram Jessup a uma investigação perigosa. Ele foi encontrado morto em seu carro em 1959, um aparente suicídio que muitos acreditam ter sido uma queima de arquivo. Teria ele chegado perto demais da verdade? A história do experimento Filadélfia nos deixa com uma pergunta perturbadora. Até onde estamos dispostos a ir em nome do progresso? Qual é o sacrifício humano aceitável na busca pelo poder? E você? Acredita que o avanço da ciência e a segurança de uma nação justificam sacrificar a vida e a sanidade de seus próprios cidadãos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado a você que ficou até o final para desvendar este mistério conosco. Para não perder as próximas investigações sombrias, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história. A verdade pode ser mais estranha que a ficção, e nós estaremos aqui para investigá-la.